A imprensa quer te convencer de que foi por causa do Paulo Figueiredo, mas está claro de quem é a culpa. Os americanos estão dizendo de quem é a culpa. E nós estamos dizendo aqui há meses no Paulo Figueiredo Show, se você está prestando atenção, o óbvio, que o Lula estava cavando uma tarefa. A gente percebeu isso, e, na verdade, não fomos só nós que percebemos isso aqui no Paulo Figueiredo Show, e nem foi só com base na observação do comportamento público do Lula, mas também com informações de bastidores, que nós sabemos que os americanos também perceberam que o Lula estava cavando uma tarefa. Por isso, nós recebemos essa notícia, né, de que o USTR, o Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos, recomendou a aplicação das tarifas ao presidente Trump, que decidiu seguir a sugestão do USTR e adotar essas tarifas contra o Brasil. Como eu disse, não são tarifas que vieram do nada. Tá? Os americanos estão tentando negociar com o Lula o fim de determinadas práticas desde meados do ano passado. A escalada começou em 2025, quando o governo Trump passou a questionar as medidas brasileiras prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos. Então, em 15 de julho de 2025, o USTR, o representante comercial, abriu formalmente uma investigação contra o Brasil com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que é um mecanismo que permite investigar atos estrangeiros considerados injustificáveis, discriminatórios ou prejudiciais ao comércio americano. Nós detalhamos à época o problema que isso representava. A fundação da investigação está nas políticas e práticas do governo brasileiro sobre comércio digital, sobre ordens contra plataformas americanas, sobre tarifas preferenciais concedidas a determinados parceiros, sobre a falta de combate à corrupção, sobre pirataria e falta de proteção da propriedade intelectual, sobre o acesso do etanol americano ao mercado brasileiro, combate ao desmatamento legal e por aí vai. Alguns temas têm um peso maior, outros temas têm um peso menor. E como eu disse, isso faz mais de um ano, e durante esse tempo nós trouxemos aqui no programa diversas cavadas de falta do Lula na tentativa de fazer o que os Estados Unidos tarifassem o Brasil. Ele xingou membros do governo Trump, inclusive a Revista Oeste até fez um levantamento em que só em 2025 e 2026 foram 57 críticas diretas ao presidente americano em meio a supostas negociações, né, em que o Lula afirmava buscar negociações, não era isso? Então, ele, além de 57 críticas diretas ao Trump, ele xingou o secretário de Estado mais de uma vez e se recusou a participar da investigação e de defender o Brasil contra essas alegações do USTR. Enquanto isso, a mídia, obviamente, a mídia mainstream tradicional, obviamente, endossava as falas do governo Lula e, inclusive, faziam coro à narrativa do PT de que o Flávio era o verdadeiro responsável pelas tarifas, mesmo sendo ele o único político a defender o Brasil na audiência pública. O único. Inclusive, hoje, não está aqui na pauta, mas eu repostei aqui um negócio no... Ah, não. Não. Vamos, depois eu boto aqui. Então, o Flávio foi o único a defender o Brasil na audiência pública, tanto por escrito quanto oralmente. Vejam só algumas das coisas que disse a imprensa. Folha de São Paulo. Governo vê risco para a pauta comercial em visita de Flávio a Trump. PT culpa Flávio por taxação dos Estados Unidos. Metrópolis. Família Bolsonaro bate palma. Metrópolis. Flávio Bolsonaro atrapalha o Brasil, diz ministro. O próprio Itamaraty chamou de traidores da pátria aqueles que foram aos Estados Unidos pedir que o Brasil não sofresse tarifas. Os traidores da pátria eram aqueles que estavam vindo aqui pedir para que o Brasil não sofresse tarifa. Enquanto o Ministério das Relações Exteriores e o governo Lula fizeram tudo para conseguir o resultado da taxação do Brasil. E era algo, eu digo assim, era algo escancarado. A gente não era o único a ver. Os americanos viram como o Brasil negociava com má vontade. Por um ano, o Brasil do Lula teve 365 dias para apresentar qualquer concessão em relação a esses pontos que justificaram essa investigação. Coisas que poderiam ser sido feitas facilmente.
O Flávio apresentou várias dessas alternativas no documento dele, mas o Brasil poderia, por exemplo, ter reduzido o assédio, só reduzido o assédio legal às empresas de tecnologia americana. Poderia, por exemplo, ter restaurado o acesso do Rumble ao Brasil, também censurado de forma ilegal. Poderia ter cancelado as multas ilegais aplicadas às empresas de tecnologia americanas. Aplicar legislações que restringissem essas plataformas e impusessem regras absurdas. O Brasil poderia ter revisto e mudado a legislação para as decisões ilegais do Alexandre de Moraes, poderia ter responsabilizado o Alexandre de alguma forma. Tudo isso só para citar o primeiro item, que talvez seja o mais pesado, o principal culpado para o início dessa investigação. O Brasil poderia ter parado de perseguir legalmente pessoas em território americano, como o meu caso. Isso só para citar o primeiro item. O Brasil poderia, por exemplo, ter restaurado a independência do combate à corrupção, redirecionado a Polícia Federal para parar de fazer perseguição política e passar a, de fato, investigar criminoso. Mas é claro que eles não vão fazer isso, já que o escândalo do INSS, onde o filho do Lula é implicado, as investigações estão paradas lá e não avançam por falta de policial federal. No entanto, eu leio hoje uma notícia, agora há pouco no Metrópolis, de que a Polícia Federal, que não consegue investigar o Lulinha, vai tentar investigar a ligação do PCC com o Dark Horse, um negócio assim, com base numa coisa sem pé nem cabeça. Mas vai lá, é o uso político. Acha que os americanos não veem o uso político? Vocês acham que esses pedidos de cooperação internacional para perseguição de alguém fala proferidas em território americano, uma pessoa residente permanente nos Estados Unidos, ou no caso, até o próprio do caso Eduardo Bolsonaro, também residente nos Estados Unidos, vocês acham que eles não enxergam esses pedidos de cooperação? E não veem que há um desvio de perseguição em direção à perseguição ideológica no lugar de investigação contra a corrupção? É claro que pesa, no caso da corrupção, o Brasil estar, coincidentemente, de novo no governo do PT, passando por dois dos maiores escândalos de corrupção da sua história. O escândalo do Master, mais do que nunca totalmente nos colos do governo Lula e do Alexandre de Moraes, ou seja, do regime, e o escândalo do INSS, com filho e irmão do Lula metidos na sacanagem. Como é que o Brasil vai... Né? Não, poderia tentar dar alguma moralizada na situação. E outras áreas, poderia ter trabalhado, por exemplo, junto com os Estados Unidos contra a pirataria de propriedade intelectual, que hoje pirataria, produto pirata, é tudo controlado por tráfico e por milícia. O Brasil poderia ter feito ações de combate a isso? Poderia ter trabalhando com os americanos nessa direção? Poderia, por exemplo, ter usado o dinheiro disponível dos Estados Unidos disponibilizam dinheiro para isso, para trabalhar legal na Amazônia. Hoje a gente tem tecnologias que a gente não tinha há poucos anos atrás. Estou falando de 3, 4 anos atrás. Estou falando de drones muito mais eficientes, porque depois da guerra da Ucrânia a tecnologia dos drones melhorou. Um horror. Estou falando das novas tecnologias de inteligência artificial. Mas, de novo, é claro que eles não fariam isso, porque uma vez que você começa a monitorar essas regiões contra o desmatamento, você também acaba monitorando as rotas de tráfico e a criminalidade daqueles lugares, que, consequentemente, afeta os bandidos que o PT defende com unhas e dentes. Então, no fim das contas, foram 12 meses sem um puto de um avanço ou concessão. O Brasil não fez nada para impedir essas tarifas. Olha, eu digo a vocês, a gente conversou muito com as pessoas aqui. Muito, a gente conversou muito. Semana passada estávamos em reunião. Os americanos estavam dispostos a ceder em muita coisa. Por exemplo, pelo que eu acompanhei, a questão do PIX era um ponto que eles entendiam que não tinha como mexer. No entanto, a gente sabe que o Lula queria essas tarifas, porque ele entende que é eleitoralmente bom para ele. Então ele decidiu não ligar para a negociação e continuar provocando deliberadamente, em todas as oportunidades, os agentes americanos e esperar o resultado que ele entende que é eleitoralmente benéfico para ele.
A pesquisa da Quest mostrou na semana passada, e vamos falar de pesquisa da Quest, porque é uma vergonha, mas a pesquisa da Quest, que o Lula acredita, dá que 51% das pessoas estão culpando o Flávio pela tarifa e que só 31% culpando o Lula. Lembra que eu expliquei aqui sobre sistema 1 e sistema 2 e dá o desconto da Quest, mas eles entendem, e talvez isso tenha sido verdade até agora, de que as tarifas tenham sido benéficas para ele. Por quê? Porque o Lula confia na máquina de propaganda do PT. Ele confia que a imprensa vai repetir a narrativa do partido deles milhões de vezes, custe o que custar. Ele confia que os robôs vão estar lá nas redes sociais defendendo eles. Uma campanha de robôs que eu nunca vi nada igual. Aliás, é importante dizer isso. Estou chamando atenção para isso, ninguém está dando bola. O PT está com a maior estrutura de robôs na internet que eu já vi na minha vida. Enquanto a maravilhosa campanha do Flávio não consegue se organizar nem para ativar a militância real orgânica. O PT está fazendo barba, cabelo e bigode com os robôs na internet. Fazendo barba, cabelo e bigode com propaganda. Cara, tem propaganda do PT no YouTube durante o Paulo Figueiredo Show, cara. E, acima de tudo, o Lula, no final das contas, o que ele aposta é na ignorância perpétua do brasileiro. É isso. O Lula acha que vai enganar todo mundo o tempo todo. Eu faço uma aposta diferente. A aposta que eu faço aqui vocês conhecem no programa. A minha aposta é que a verdade é uma coisa extremamente teimosa. E quais são os fatos? Qual é a verdade? Em primeiro lugar, a gente já falou sobre a razão técnica por trás dessas tarifas. Não tem nada a ver com o Flávio, com o Eduardo, com o Paulo Figueiredo. Quem assiste o programa sabe que desde o início nós nunca buscamos as tarifas e sim sanções individuais. Quando as tarifas vieram, a gente não pode ir contra o presidente Trump, procuramos fazer do limão uma limonada. Mas nós dissemos aqui 1 milhão de vezes que não era esse o caminho e buscamos, com o governo americano, transformar as tarifas em sanções, algo que nós fizemos em certa escala muito bem sucedido, de forma muito bem sucedida. E não é à toa, não basta você acreditar em mim, nós passamos os últimos meses inteiros tentando impedir que essas tarifas acontecessem, inclusive com o Flávio apresentando um documento por escrito, extenso, técnico, muito mais detalhado do que o instrumento que o governo do Brasil, que não ia apresentar nada e resolveu apresentar depois de ver que o Flávio estava fazendo isso e ia pegar mal. O documento do Flávio era muito mais rico, muito mais extenso. O governo Lula tem uma agência de exportação, meu Deus do céu, sediada nos Estados Unidos, a Apex. O presidente mora aqui em Miami, recebe 100 mil reais de salário, pago com o seu dinheiro. Não houve um puto dessa agência de promoção à exportação que resolvesse a audiência pública nos Estados Unidos para defender a não imposição das tarifas. O que estava fazendo de mais importante? A pergunta que eu já falei para a campanha do Flávio fazer e ninguém faz. Mas o que estava fazendo o presidente da Apex nesse dia? O que estava fazendo o ministro da Indústria e Comércio no dia da... O que ele tinha de mais importante? Era dia de jogo do Brasil, alguma coisa assim? Porque não tem explicação. E ele foi convocado, né? Agora que o Bruno Guimarães bate pênalti, por que o ministro da Indústria e Comércio do Lula não... E agora que o Gilmar decide a convocação também da seleção brasileira, eu não acho impossível que o ministro da Indústria e Comércio do Lula seja convocado. Eu não sei nem quem é o ministro da Indústria e Comércio, mas ele pode ser. É factível imaginar que ele seja convocado para a próxima Copa. Aí ele vai ter uma boa desculpa para não comparecer na audiência das tarifas. E ainda que a gente esteja falando sobre isso há meses, e que o óbvio esteja na nossa cara, a imprensa tem reportado exatamente o oposto. Eu estava falando aqui agora há pouco. Eu repostei um negócio no X, onde a Folha de São Paulo diz assim, chamado de Tariflávio, vírgula, Flávio Bolsonaro não sei o quê. Eu falo assim, caraca, a Folha de São Paulo dá o apelido jocoso de campanha do PT ao Flávio no título da manchete, cara. Eu falo assim, velho, tenta disfarçar um pouquinho, cara. Mas assim, só para não ficar muito feio. Só pra gente fingir que tem jornal ainda. É legal a gente fingir um pouco, Folha de São Paulo é um jornal. Por isso que eu chamo esses troços de ex-jornal. O jornal Folha de São Paulo
Já foi um jornal um dia. Sempre foi um jornal ruim? Sempre foi um jornal ruim. Mas, pelo menos, fingiam ainda que era um jornal e não um panfleto. E é por isso que eu digo a vocês que não dá para fazer campanha preocupado com o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. Vocês acreditam que um monte de gente na campanha do Flávio achou que o documento, por exemplo, que ele apresentou pedindo a suspensão das tarifas, que foi muito bem recebido pelas autoridades americanas, eles acharam que pegou mal. Por quê? Porque pegou mal com a imprensa. Isso dentro da campanha do Flávio. Gente que não entende, que não importa. Não importa, o Rubio pode fazer uma porra de um tweet dizendo que a culpa da tarifa é do Lula. A imprensa ainda vai dar um jeito de dizer que outra coisa. Não importa o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. O que importa é a realidade. A gente tem que fazer campanha com base na realidade. Ninguém mais vê essas porras. O que a gente tem que fazer é se ancorar na verdade, nos fatos, sem medo, e não ficar preocupado em construir narrativa. Construção de narrativa é inútil. Construção de narrativa só é útil para quem não tem a verdade. Os fatos sempre aparecem. E hoje, eles apareceram de forma inequívoca. Inequívoca na declaração, por exemplo, da assessoria de imprensa do USTR. Vejam um pedaço delas. Por que temos tarifas no Brasil? Aí eles dizem aqui, a proteção dos interesses econômicos americanos com práticas desleais é a base das políticas America First do presidente Trump, seja punindo empresas de tecnologia americanas por se recusarem a censurar discursos políticos, retrocedendo no combate à corrupção ou permitindo que agricultores brasileiros explorem terras desmatadas ilegalmente para obter vantagens sobre os agricultores americanos, as práticas comerciais desleais do Brasil têm impedido que trabalhadores e produtores americanos acessem esse importante mercado com mais de 210 milhões de consumidores, que disse o embaixador Greer. Qual o ponto? Tá lá, tá no Twitter do USTR. Empresas de tecnologia sendo removidas. Aí os caras tiram o print, que era uma pena, eu tinha que estar mostrando aqui no programa. Os caras tiram e botam assim, as manchetes. X banido no Brasil, Rumble banido no Brasil, multa de tantos milhões para a plataforma americana. Então, quer saber por que estão as tarifas? O USTR está dizendo. O USTR está dizendo, basta prestar atenção. Tá lá. Não tem. Aí, é isso. Isso aqui foi retirado do tweet do USTR. A primeira manchete, eu vou ler aqui na tela. Não está no roteiro, vou ler na tela. Associated Press. Brasil bloqueia o X do Musk depois que a companhia se recusa a nomear um representante em meio à briga com o juiz. Juiz não, pseudo-juiz, Associated Press. BBC News. O Brasil tira o banimento do X depois que o Musk paga 5 milhões em multa. Reuters. Juiz do Brasil, pseudo-juiz do Brasil, suspende a plataforma do Rumble após briga sobre censura. CNBC, X bloqueado no Brasil depois que o painel da Suprema Corte mantém o banimento. A imprensa quer te convencer de que foi por causa do Paulo Figueiredo, mas está claro de quem é a culpa. Os americanos estão dizendo de quem é a culpa. Se a declaração do próprio representante comercial, com as manchetes na tela, não te convenceu, leia o que disse o secretário de Estado, Marco Rubio. Diz o seguinte: hoje, o presidente Trump ordenou ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, USTR, a imposição de uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Que não haja dúvida sobre o motivo. 2 pontos. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Durante o último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Pô, assim, não tem como ser mais claro, né? O cara escreveu: para que não haja dúvidas, 2 pontos. O presidente e o seu governo não negociaram de boa fé. É um negócio que é a
prova de idiotas. E, no entanto, a imprensa militante chove. Hoje, meu telefone choveu de jornalista com dúvidas sobre a razão das tarifas. Como é que pode ser tão burro? Hoje, um do Globo, juro para vocês, eu tenho vontade de mostrar o print, mas eu preservo. Hoje teve um jornalista do Globo que me mandou uma mensagem dizendo assim: Paulo, o Flávio e o Rogério Marinho têm repetido que a culpa da tarifa é do Lula. O que você acha disso? Eu virei para ele e falei assim: peraí, o Flávio e o Rogério Marinho ou o secretário de Estado americano e o representante comercial? Quem que está repetindo que a culpa é do Lula? Está escrito. O Flávio e o Rogério Marinho, que o Flávio e o Rogério Marinho agora tem controle do X do Marco Rubio? USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.